Olá turma, tudo bem? Eu sou o professor André Mota e hoje nós vamos dar continuidade às aulas do projeto Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Vamos lá pessoal, vamos lá? Olha só, hoje nós vamos rever o Teorema de Pitágoras. Vamos revisar? É isso mesmo pessoal, vamos praticar. É praticando que se aprende mais, ok? Continuando, vamos a essa primeira situação problema. Olha só que interessante. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e em relação ao solo percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Pessoal, deu aí para projetar mais ou menos o problema em sua cabecinha? Olha, é claro que o avião sobe inclinado, não é isso? E ele já está dizendo o quê? Em relação ao solo, 3.000 metros. Se está pedindo para calcular a altura, não é mesmo? É claro que o esquema fica mais ou menos assim, ó. Ele está subindo, ele já subiu na posição inclinada 5.000, em relação ao solo ele já está a 3.000 metros de distância. Está perguntando, qual é a altura? O que é que a gente está vendo ali? Isso mesmo, um triângulo retângulo. É claro que a gente pode aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. O que é mesmo que diz o Teorema de Pitágoras? Como é mesmo a relação? A ao quadrado, quadrado do cateto hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Lembrando, pessoal, qual é o cateto hipotenusa mesmo? É o lado, sempre vai ser o lado que fica oposto ao ângulo reto, ou seja, é o maior de todos. Nesse caso ali, é a posição inclinada do avião que mede 5.000. Então, 5.000 ao quadrado é igual. Quem é B, quem é C mesmo, não importa. Eu vou colocar o 3.000 como valor de B, 3.000 ao quadrado, e o C vai ser a altura. Eu vou trocar o C aqui pelo H. H ao quadrado, altura. Continuando. Pessoal, quanto é 5.000 ao quadrado? É muito fácil, ó. A gente calcula assim. O 5 ao quadrado que dá quanto? 25. E a quantidade de zeros a gente dobra. Não tem 3 zeros? A gente vai colocar 6 zeros. Muito fácil. Quanto é 3.000 ao quadrado? Mesmo esqueminha. Quanto é 3 ao quadrado? Não é 9? Quantos zeros tem aqui? 3. A gente dobra. O dobro de 3 é 6. Mais H ao quadrado, que é o que a gente está querendo saber. A altura que se encontra o avião nesse momento. Vamos lá. Então, gerou aqui uma equação. Eu só vou inverter aqui, ó. H ao quadrado mais 9 milhões igual a 25 milhões. Calculando, H ao quadrado é igual, mantenho 25 milhões do outro lado, e esses 9 milhões que estão positivos vão para lá e ficam negativos. 9 milhões. A altura ao quadrado é igual. Quanto é 25 menos 9, pessoal? Isso mesmo, 16 milhões, ok? E esse expoente aqui, 2, eu posso jogar para o outro lado em forma de quê? De raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 milhões. Qual é a raiz quadrada de 16 milhões? É só pegar esse macete, ó pessoal. Qual é a raiz quadrada de 16? É quanto? 4. E nesse caso, nós não temos 6 zeros, então a gente pega a metade, 3. Portanto, o avião se encontra a 4.000 metros de altura do chão. Portanto, é a letra D. Continuando para o próximo exemplo. Olha só esse exemplo. Quantos metros de fios são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da caixa a 8 metros da base do poste? Olha só, pessoal. Deu para projetar aí mais ou menos? O poste está a uma distância de 8 metros da base, não é isso? E aí, está perguntando quantos metros de fio? Ó, da ponta do poste até embaixo. Fica mais ou menos assim. Não é isso? Formou o que ali? Um triângulo retângulo. E o que é que a gente pode aplicar? Teorema de Pitágoras. Isso mesmo. Já estão craques, hein? Muito bem. Vamos lá. Já estão espertos. Estou gostando de ver. Agora, o lado hipotenusa, é claro, vai ser o quê? A metragem do fio, que é o lado que está oposto
ao ângulo reto, que é justamente o que ele quer saber. Então vai ficar A ao quadrado, aí nós vamos colocar a altura do poste, pode ser o B, que é de 6 metros, 6 ao quadrado, mais a distância da base do poste até a caixa, que dá 8 metros, 8 ao quadrado. Portanto, fica A ao quadrado é igual. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Mais, quanto é 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. Portanto, A ao quadrado é igual. Quanto é 36 mais 64, pessoal? 30 mais 60, 90. 6 mais 4, 10. 90 mais 10, nós vamos ter 100. E o expoente a gente pode jogar em forma de raiz quadrada para o outro lado. Qual é a mesma raiz quadrada de 100? Claro, 10. Portanto, a gente vai precisar, nessa situação, problema de 10 metros de fios. Pessoal, tá difícil? Não, claro. É só ler, interpretar, procurar entender e aí jogar duro. Vamos continuar? Vamos fazer só mais um para eu apresentar qual vai ser o desafio que você vai desenvolver em casa? Olha só. Durante um incêndio em um edifício de apartamento, os bombeiros utilizaram uma escada Mágiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento afetado. A escada estava colocada a 1 metro de altura do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Pessoal, olha só o que é que está formando. Um triângulo retângulo, não é verdade? Qual é a medida do comprimento da escada? 10 metros, não é verdade? A escada está a 1 metro de altura do chão. Lembrando, viu? E o caminhão, ele se encontra a qual distância do prédio? 6 metros. Então está mais ou menos aqui, ó. Assim, ó. Aqui está o triângulo retângulo formado. Aqui mede 6 e a medida da escada que é 10. Nós vamos calcular primeiro esse lado aqui que é x, não é verdade? Então vamos continuar. A hipotenusa a gente sabe que é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Então vai ficar assim. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa, que já tem valor, 10 ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, pode ser o 6, mais c ao quadrado. Claro que se o b eu já chamei de 6, o c, obviamente, vai ser o x ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado, pessoal? 10 vezes 10, 100, igual. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36, mais x ao quadrado. Esse 36 positivo vai para o outro lado, fica o quê? Negativo. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 100, que já estava do outro lado. E o 36 positivo vai para o outro lado e fica negativo. Portanto, x ao quadrado é igual a 100 menos 36 dá quanto, pessoal? 64. Isso mesmo. E esse expoente 2, eu posso jogar para o outro lado em forma de quê? De raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de 64. Qual é a raiz quadrada de 64, pessoal? 8. Isso mesmo. Aí você vai e marca a letra B. Está correto, professor? Não está, porque ele está perguntando a altura do apartamento, pessoal. Não é a altura da escada, da base da escada para o apartamento que pegou fogo. É a altura do apartamento, ou seja, do chão até o apartamento. A gente não já calculou esse pedacinho aqui, ó, que é a altura de onde foi puxada a escada até o apartamento? Então, qual é a altura que se encontra a base da escada do solo? A questão já deu, não foi? Colocada a 1 metro de altura. Então, se esse lado mede 8 mais 1 metro da altura da escada para o solo, então eu vou ter o quê? Que H é igual a 8 mais 1. Portanto, a altura é igual a 9 metros. Cuidado, a gente tem que ter muita atenção e ter muito cuidado com as pegadinhas. Portanto, a resposta é a letra C. Isso mesmo. Agora sim, para você que está aí do outro lado, olha só o nosso desafio. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Já viram aí, né, o esqueminha? Tá muito fácil.
Então jogue duro, lápis, caderno, borracha na mão. Beijão, abração e fica com Deus. Tchau!